Continuando nossas aulas sobre Flutter, hoje nós vamos ver o que é e como implementar o Widget Scaffold. Também vamos ver como adicionar mais de um componente visual, tanto em linha como em coluna na tela do nosso usuário, do nosso aplicativo. Eu já criei aqui o projeto, eu chamei de App 038, que inclusive se vocês talvez queiram acompanhar pelo livro, ele é o oitavo aplicativo do terceiro capítulo. Vamos começar então, como nós fizemos na última aula, importando o package do Flutter material.dart. Aqui então nós vamos criar a nossa função main, que dentro dela nós vamos chamar então a função runApp, como nós fizemos. E vamos chamar o app 038 e instanciá-lo. Para isso nós precisamos criar então uma classe que tenha este nome e vamos criar então a classe app 038. Ela extends um stateless widget. A partir de agora, então, nós podemos começar a construir o nosso aplicativo. Para fazer isso, como nós vimos, se quisermos apresentarmos algo na tela do nosso dispositivo, basta atribuirmos o método build. Como nós vimos, ele recebe um build context, o contexto da nossa aplicação. Então, o que esse método vai retornar? Ele vai retornar o material app, como nós vimos no nosso primeiro aplicativo. Antes do método build, nós vamos dizer que ele retorna um widget, porque o material app é um widget. Dentro do material app, nós vamos dizer que ele possui a propriedade home. A propriedade home é a nossa tela inicial, e o que vai ter na nossa tela inicial, vamos atribuir agora sim o widget scaffold. O que é o scaffold? O scaffold, ele nada mais faz do que implementar a estrutura do layout visual do nosso aplicativo. Se nós pegarmos a tradução direta, ele é um andaime. O scaffold significa andaime. E dentro dele, nós vamos utilizar ele como andaime para desenvolvermos a nossa aplicação. Percebam que o scaffold possui várias propriedades. Se nós atribuirmos, por exemplo, a propriedade appBar, nós queremos que ela tenha, então, o construtor appBar, vamos chamar, e vai ter um título, um title, que vamos colocar o que como título? Vamos colocar um texto, por exemplo. Então, text appBar, vamos pôr. E vamos testar o nosso código para ver se vai funcionar. Basta clicar F5 e ele já vai começar a compilar esse código. Após compilar o nosso código, então, reparem que ele já mostrou, no caso aqui no meu dispositivo virtual, o nosso aplicativo que nós fizemos com base nesse código até agora. Ele criou uma appBar, essa appBar é essa barra superior aqui, e também criou um fundo aqui, que é o body da nossa aplicação, o corpo da nossa aplicação. E aqui dentro da nossa appBar, então, é escrito as palavras appBar, conforme nós colocamos aqui. O que mais o widget scaffold pode fazer? Nós podemos atribuir a ele um drawer. O que é o drawer? O drawer nada mais é, se nós chamarmos aqui drawer e dermos um Ctrl S, vocês podem ver que ele vai aparecer este botãozinho aqui, que quando nós clicamos, então, ele abre esse menu lateral. Então, o drawer é isso. Dentro do drawer, então, nós também podemos colocar outros widgets, né? Por exemplo, podemos colocar um child, outro text, escrito, por exemplo, drawer. Desta forma. Ele está dando essa advertência aqui com esse sublinhado azul, porque ele quer que colocamos isso como constante, que significa que isso não vai mudar.
Então, é melhor para o compilador executar códigos que estão em constantes. Como nós não vamos alterar, então aqui, nós podemos atribuir o drawer como constante. Dando um Ctrl S, agora se nós abrirmos o nosso drawer, percebam que lá em cima vai estar escrito aqui a palavra drawer. Nós podemos centralizar isso. Como fazemos isso? Então, nós vamos clicar aqui no text e dar um wrap with center. Agora, se nós dermos um Ctrl S, ele já vai estar centralizado aqui. Outras funções da nossa app bar, então, do nosso widget scaffold, é o float action button. O que ele vai fazer? Se nós chamarmos, então, o construtor float action button e dermos e passarmos para esse construtor o parâmetro, a propriedade onPreset, e passarmos a ela uma função vazia, que significa que quando nós pressionarmos esse botão de ação flutuante, ele não vai fazer nada. O onPreset, nós passaríamos uma função para o que ele vai fazer, mas nós, nesse caso, não queremos que ele faça nada. E dermos um Ctrl S no nosso código, ele vai executar e vai mostrar, então, esse botão de ação flutuante. Então, nós vimos que o scaffold ele possui várias propriedades que são muito úteis na nossa aplicação. E isso é muito interessante, é utilizado em muitos aplicativos como padrão. É por isso que ele é um andaime para a construção do nosso aplicativo. Ok, agora como nós fazemos para apresentarmos algo aqui no corpo da nossa aplicação? Se nós quisermos apresentar algo aqui, nós precisamos definir o parâmetro bar, que é o corpo da nossa aplicação, e vamos passar o column. O que significa o widget column? Significa que nós vamos passar aqui dentro mais de um filho. Mais de um filho quer dizer que vai ter mais de um componente visual que vai aparecer aqui. Nós não vamos mais passar um child, como nós passávamos antes, que significa apenas um filho. Agora nós vamos passar children, que são vários filhos. Ou pode haver um, mas assim, nós podemos adicionar mais. Para fazer isso, agora nós vamos passar o que nós queremos que apareça. Vamos passar um texto 1 e um texto 2. Então, vamos passar dois textos e percebam que agora nós podemos fazer isso. Passar um texto aqui e outro texto aqui. Agora, se nós dermos um Ctrl S, percebam que aqui no corpo da nossa aplicação, ele estava dando um erro porque precisamos sempre colocar vírgula para separar. Aqui no Dart, no Flutter, é bem interessante fazer isso. E se dermos um Ctrl S, ele já vai aparecer o texto 1 e o texto 2. E se ao invés de querer colocar, então, esses dois textos em coluna, como eles estão aqui, quisermos colocarmos, claro que isso, eu coloquei 2 como exemplo, mas nós podemos repetir isso quantas vezes quiser, porque nós estamos colocando em coluna, então ele aceita receber vários filhos. Dando uma reinicialização, então, ele já vai aparecer todos os textos desta forma, ok? E se quisermos, então, ao invés de fazer esses textos aparecer em coluna, como eles estão aqui, se quisermos fazer eles aparecerem em linha, por exemplo, aí, ao invés de utilizarmos o widget column, nós vamos utilizar o widget row, só substituindo aqui. E ao invés, então, dele exibir em coluna, se dermos um Ctrl S agora, ele vai exibir esses textos em linha. Então, é bem simples aqui de nós atribuirmos vários componentes visuais. Se quisermos atribuirmos em coluna, utilizamos o column, e em linhas, utilizamos o widget row. Então, na próxima aula, nós vamos ver como adicionar uma imagem em um aplicativo.